De pé, escutemos o Santo Evangelho. Irine pace. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Estejamos atentos. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, a fim de encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus, porém, respondeu: por ora deixa, é assim que devemos cumprir toda a justiça. E João deixou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água e o céu se abriu. Ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: este é meu filho amado, nele está meu pleno agrado. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Podem sentar. Vou fazer um comentário breve da festa de hoje. Hoje nós celebramos a Santa Epifania ou Teofania. Né? Teofania, manifestação de Deus. É a aparição, a manifestação da Santíssima Trindade no dia do batismo do Cristo. João, ele tinha a missão de abrir os caminhos para o Cristo. Ele era a voz que clamava do deserto. Alguns traduções falam gafanhoto, mas é um tipo de lagosta e mel que São João se alimentava. E João se vestia de peles, tinha uma vida extremamente dedicada a Deus. E começou a anunciar o arrependimento dos pecados. Um povo que já se achava salvo, porque já cumpria preceitos. Já tinham fé, mas não tinham a fé ainda em Cristo. E aí existia a vida do Cristo que não se fala. Cristo foi crescendo em sabedoria, as coisas, e chegou o momento da plenitude. E Cristo vai iniciar a sua vida pública, ao que ele veio ao mundo, para salvar nossas almas. E Cristo, para mostrar qual é o caminho que devia ser seguido, foi até João, e João pregava para os pecadores. E João, quando viu, sabia que não tinha pecado. Como que eu vou batizar? É eu que tenho que ir até você. E aí o Cristo fala: mas para que se cumpra a justiça, para que se cumpra a vontade do Pai. A justiça é a vontade do Pai. E então, João permite que o Cristo se aproximasse e faz o batismo. E aí Deus se manifesta através da ação do Espírito Santo no símbolo da pomba e se escuta a voz de Deus. Vocês imaginem João, que dentro da alma dele sabia que ele tinha vindo para anunciar o Messias. Ele conhecia porque era primo dele. Mas vocês imaginem João batizando o Salvador e vendo o céu se abrir, a pomba descer e escutar a voz de Deus.
vocês imaginem aquele povo, porque não é igual no ícone ali, que estava só João e o Cristo e os anjos. Existiam várias pessoas em volta. Vocês imaginem aquele povo escutando a voz de Deus? Como foi? E João entendeu toda a vida dele ali, o porquê ele tinha vindo. E é por isso que São João ficou extremamente feliz, porque ele sabia que era a hora da salvação da humanidade. Então João, quando vai preso, ele não fica com medo. Ao contrário, ele denunciava o imperador e aquele povo, e lá na cadeia ele continuava gritando. Ele continuava denunciando os erros do povo. E no momento da espada, São João não ficou com medo, ao contrário, ele esticou o pescoço como Marte. Porque ele sabia que ali estava se cumprindo ainda as Escrituras. Então é por isso que São João Batista, ele é considerado um arcanjo. Porque só veio ao mundo para servir a Deus, a Cristo. E ele é o pai dos monges. A vida monástica, ela é baseada na vida de São João Batista. Mas a gente tem que se lembrar que logo após o batismo, Jesus vai para o deserto. E lá ele é atormentado. Aí na vida espiritual nossa, nós quando recebemos o batismo, nós achamos que agora recebemos algum poder mágico. Que nós vamos conversar com Deus, escutar a Deus, ver os anjos, os santos. Pode até acontecer. Mas com Cristo, que era Deus, não foi dessa forma. Ele foi para o deserto e foi tentado pelo demônio. Então, o caminho do cristianismo, o caminho da ortodoxia, o caminho que o Cristo nos mostra é que, quando assumimos o nosso batismo, é pedrada, é desafio, é ser perseguido pelo demônio. Não é só graça, como a turma aí fala aí fora, prosperidade, essas coisas. Não. Tá com Cristo é martírio, é sofrer. E é sofrer de verdade. Então nunca espere que o batismo vai corrigir as coisas fora. A ação do Espírito Santo, como diz os Santos Padres e o nosso querido pai, o Bispo Máximo, fala, o Espírito Santo pega e une os dons que temos. Às vezes temos algum dom de um lado, outro do outro, sabemos costurar, sabemos fazer comida, um monte de coisa e tal. E as virtudes espirituais. E o Espírito Santo, ele quando entra em nós, ele une tudo isso. Às vezes as pessoas acham que sabem pintar alguma coisa, sabem fazer algumas coisas, símbolos de igreja, ícones. Mas sem a ação do Espírito Santo é só uma pintura. Porque tem a espiritualidade, tem a ação do Espírito Santo. Como que alguém vai conseguir fazer um símbolo, um sacramental, um símbolo de fé, que os santos vão estar neles, sendo que a pessoa não tem o Espírito Santo? Então nós precisamos ser batizados, precisamos estar unidos com Cristo. Hoje se renova as promessas batismais, nós renovamos o nosso batismo. Nós vamos se comportar como as criancinhas? Até quando? Cristo teve a plenitude com 30 anos. E às vezes a gente, na juventude, acha que já somos donos do nosso nariz. Cristo, Senhor Deus, foi mostrar o que era a sabedoria, as coisas a partir dos 30 anos. Já tinha lecionado lá dentro do templo. Mas publicamente, Jesus foi ser reconhecido como Senhor, como mestre, a partir dos 30 anos, porque essa era a lei judaica também, era a plenitude. Eles poderiam lecionar e ser reconhecidos como mestre. Ninguém é reconhecido como mestre abaixo dos 30 anos. Lá no Oriente, e aqui é o mesmo jeito. Os cânones da igreja só permitem alguém ser ordenado sacerdote depois de certa idade. Ninguém vai
vai ser antes dessa idade? Porque nós não temos maturidade espiritual e nem intelectual. Aqueles que ainda não são batizados, sintam o sabor hoje do que é o batismo do Cristo. Peçam a Deus a oportunidade e continuem firmes, pedindo para que chegue o momento de vocês. Cristo chama todo mundo para o batismo. Ele quer todos nós anexados ao corpo dele. Mas nós precisamos ter compromisso. Se a gente não entender a grandiosidade do que é, nós podemos entrar no corpo do Cristo através do batismo e perder as promessas batismais por nossa vaidade, por nossa ignorância. Então, hoje é o dia de renovar o batismo, é o dia de se purificar nas águas. Peçamos a Deus que Ele nos fortaleça com a ação do Espírito Santo através da água benta, que nós possamos beber muito dessa água hoje, se banhar dela. Pedir a Deus que nos lave de nossas vaidades e pecados, para que um dia a gente possa encontrar com Cristo com as vestes brancas, com as roupas brancas. É por isso que no batismo recebemos a nossa veste branca. Não é só uma roupa, aquilo ali é a alma. Sua alma está branca, limpa. E essa alma ela tem que chegar branca e limpa diante de Deus. Hoje também temos a primeira comunhão da Sofia, né? Eu acho que é o primeiro alimento importante da vida dela, tirando o leite, né? Então, é uma grande honra, né, para mim, e eu acredito para uma comunidade, ver a primeira geração de ortodoxos de verdade dessa igreja. Porque aqui é tudo convertido. Agora, sim, são ortodoxos nascendo. Já de berço, né? O que vocês têm de errado é para os seus filhos não terem. Porque se vocês educarem eles dentro da igreja, não vai ter minhoca na cabeça. A não ser que os pais coloquem minhoca na cabeça lá na casa, como nós conversamos. Então, tomem cuidado. A responsabilidade é de vocês, não é de padrinhos. Nunca jogue a responsabilidade de trazer os filhos na igreja aos padrinhos, porque é a tua responsabilidade. Você vai responder a Deus. Padrinhos, eles são para orientar, mas a educação é responsabilidade dos pais. Rezem, jejuem, mostre aos filhos temor a Deus, venere os ícones junto com as crianças, para que eles saibam que aquilo é sagrado. Se vocês tratarem os ícones como só um quadro, para eles também vai ser só um quadro. É só um enfeite dentro de casa, é só uma luzinha acesa. Mostrem o que é o sagrado aos seus filhos. Parabéns a todos pela festa. Falei mais que bispo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.